Oi, gente. Eu quero deixar uma palavra para os nossos corações nessa manhã, que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, até o versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor para nós nessa manhã, irmãos, é sobre o nosso chamado, né? Às vezes, né, nós abandonamos, né, o nosso chamado por alguma arrogância, né? Por alguma dificuldade que nós estamos enfrentando, né? Assim como o Jonas, né? O Jonas olhou para aquela cidade e disse: Mas Senhor, né? Aquelas pessoas estão completas, né? A cidade está completamente cheia de violência, né? Eu não vou ali pregar a palavra. Então o que Jonas fez, né? Ele pegou um barco, né? Para longe do Senhor, para uma terra distante, para Tarsis. E o chamado de Jonas era para Nínive. E ele não atentou, né, para aquilo que Deus estava falando. Porque ele queria o quê, irmãos? Se orgulhar, né? Se achar, né? Ser melhor que aquelas pessoas. Ser melhor do que aquelas pessoas daquela cidade, né? Então, Jonas, né, fugiu da presença de Deus, entrou naquele navio, né, e disse, né, pagou a sua passagem e dormia no profundo sono. Mas quando chegou na metade do percurso, né, o Senhor fez vir sobre aquele navio, né, o mar se agitar, né, o mar começou a se agitar, né, e aquele navio, né, parecia que ia perecer, aquelas pessoas que estavam ali pareciam que ia perecer, né? E aí os marinheiros, né, começaram a clamar ser deuses, né, perdão, e disseram a Jonas, né, levanta, dorminhoco. Jonas estava lá no porão, irmãos, estava lá tentando se esconder da presença de Deus, mas na presença de Deus nós podemos até tentar se esconder, né, mas o Senhor está vendo o que nós estamos fazendo, as obras que nós estamos praticando, né? Então Jonas não foi diferente, né? Foi dessa forma que ele agiu na presença de Deus, tentou se esconder, mas ninguém se esconde da presença do nosso Senhor Jesus. Jesus ali, né? E Jonas ali dentro daquele navio, e aquelas pessoas, né, quase morrendo, lançaram, né, as cargas sobre o mar. Não era necessário nem eles terem lançado a carga sobre o mar, mas porque lançaram? Porque tinha alguém que estava ali num lugar que não era para ele estar. Quem estava ali era Jonas, não era para ele estar naquele lugar, era para ele estar para onde? Em caminho de Nínive, para pregar a palavra, mas ele resolveu ir para outro caminho. Eu não sei como você está passando, meu amado irmão, minha irmã, né? Eu não sei se você está querendo pegar um percurso como Jonas para Tarsis, está fugindo da presença de Deus, fugindo do seu chamado, né? Mas eu quero dizer para você, da presença de Deus você não foge.
Você pode até tentar, mas quando você tem um chamado, Deus vai lhe incomodar, né? Deus vai colocar algo, né, para você se lembrar, para você se lembrar dele, para você se lembrar daquilo que Deus lhe falou. Você tem um chamado, meu irmão. Você que aceitou Jesus, você que está na igreja, você que está querendo desistir, Deus tem um chamado na sua vida, né? Não pereça, não morra. Jesus quer que você tenha a vida eterna, né? Assim como ele queria para Jonas, né? Jonas, Senhor, eu não vou naquela cidade porque aquelas pessoas são ignorantes. Entrou a violência, mas o que Deus queria era salvar, porque Jesus Cristo, ele tem compaixão, né? Ele disse para Jonas levar, né, a palavra dele. Quem sabe aquele povo não se arrependia, né? E foi o que aconteceu, né? E aí Jonas ali dentro daquele navio, perdão, né? E veio sobre o mar, começou a se agitar e lançaram as cargas. Talvez você esteja passando por esse momento, fazendo pessoas sofrerem, né? Fazendo pessoas passar por momentos que não era nem para elas estarem passando, porque da sua decisão. Talvez você esteja na direção errada, talvez você esteja indo para Tarsis, assim como Jonas, né? Talvez você pegou o caminho errado, né? De ir para um lugar que Deus não lhe chamou. E você está fazendo pessoas perecerem, pessoas morrerem, até mesmo atrapalhando a vida de alguém, até mesmo atrapalhando o chamado de alguém, né? Porque não era para você estar nessa condição. Deus lhe chamou para Tarsis, Deus lhe chamou para Nínive, não para Tarsis. Tarsis, irmãos, pode significar, né, na nossa vida, né? Quando nós esquecemos da nossa oração, do nosso jejum, do nosso clamor a Deus, tá? Na nossa vida pode significar, né, nós não dar mais atenção para a palavra de Deus, não dar mais crédito para a palavra de Deus, não ir mais na igreja, nas células, tá? Pode significar aquela coisa que você põe em primeiro lugar, pode ser uma internet, pode ser aquilo que você coloca em primeiro lugar, mas não Deus. Então eu quero dizer para você, vá para Nínive, a presença de Deus, para fazer aquilo que Deus lhe colocou e entregou em suas mãos, né? Deus, ele quer mudar a sua história, ele quer te levar para outra dimensão, ele quer te salvar. Ele não quer que você vá para Tarsis. Tarsis pode significar a sua página aí no Facebook, pode significar, né, o seu cachorro preferido, pode significar a sua casa preferida, pode significar, né, a sua empresa preferida, pode significar o seu trabalho preferido. Você colocou em primeiro lugar e esqueceu da obra de Deus, mas o Senhor está te dizendo, volta hoje, porque eu quero salvar sua casa, eu quero salvar sua família, né? E você está indo para um lugar diferente. E aí ele falou, os marinheiros falaram para ele, para Jonas, e ele disse que se lançasse ele sobre o mar, aquilo ia se acalmar. Aí lançaram ele sobre o mar. E o Senhor mandou um peixe, né? Um peixe para engolir Jonas, né? E aí engoliu Jonas, né? E Jonas passou 3 dias, irmãos, ali nas entranhas de um peixe. 3 dias e 3 noites, né? E ele não aguentou. E ele se humilhou, né? Jonas, ele fez uma oração, né? Ele fez uma oração para Deus, né? Ele se humilhou, ele chegou no extremo, né? E eu quero dizer para você, não chegue no extremo, assim como Jonas chegou, não deixe chegar nesse sentido, né? Jonas, ele se humilhou. No capítulo 2, ele vai dizer assim, no 2, capítulo 2, versículo 4, né, na oração de Jonas já dizendo, e eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo, né? Jonas se deparou ali com o inferno no bucho daquele peixe, né? Ele estava passando uma situação difícil, né? Talvez ali não tinha luz, né? Até respirar, não sei se ele conseguia direito. Então ele se humilhou e pediu para Deus, será que eu ainda vou ver seu santo templo, né? Muitas das vezes nós temos assim, irmãos. O peixe pode significar na sua vida, quando você abandona Deus, o peixe pode significar na sua vida um filho seu, ou o seu esposo que pode ir embora, ou a sua família pode perecer da presença de Deus, a sua família pode
embora, sua família, alguém da sua família, né, partir, alguém da sua família ir para outro caminho, né. O peixe pode significar que você, quando foge da presença de Deus, pode significar, irmão, até mesmo uma enfermidade em você, né? Uma enfermidade de você se chegar no extremo como Jonas e se humilhar na presença de Deus, né? Jonas, ele se humilhou, né? Quando ele se humilhou, ele disse para Deus, falou, será que eu ainda vou ver o seu santo templo, né? Ele estava dizendo, será que ele um dia ia ver novamente? Um dia ele ia ver o santo templo, orar, né? Porque ele não aguentava mais viver o que ele estava vivendo. Ele estava morrendo, né? No bucho, nas entranhas de um peixe, né? E eu quero dizer para você nesta manhã, né? Não deixar. Jonas deixou há 3 dias e 3 noites. Quanto tempo mais, né, você vai deixar o seu chamado? Quanto tempo mais você vai demorar para ouvir a voz de Deus, né? Para deixar de obedecer a palavra de Deus. E aí o Senhor falou aquele peixe vomitou, né, Jonas, né? E Jonas, né, voltou à terra seca, né? Então aí ele voltou a ver, né? Voltou ao mundo novamente. Então, e aí ele foi pregar a palavra de Deus naquela cidade. E quando ele pregou, o que aconteceu, aquela cidade, né? Aquele povo, né? Ele se arrependeu e todos se vestiram de pano de saco. A mensagem de Deus chegou até o ouvido do rei daquela cidade. E ele deu um decreto, né? Que aquele decreto que não comesse e nem os animais, nem as crianças, ninguém, né? E Deus ouviu o clamor, e eles se vestiram de pano de saco, e Deus ouviu o clamor daquela cidade e se arrependeu do mal que ele ia fazer, né? Ele se arrependeu, né, daquilo que ele ia fazer e teve compaixão daquele povo, né, e salvou. E Jonas, meus amados irmãos, né, tinha orgulho, né, queria ser melhor do que alguém, né, não queria fazer a vontade de Deus. Então eu quero dizer para você, faça a vontade de Deus enquanto é tempo. Não vá para Tarsis, né? O seu lugar é Nínive, o seu lugar é pregar o evangelho, o seu chamado é esse. Não vá para Tarsis, porque o Senhor tem o melhor para você. O Senhor tem algo maravilhoso para você. Ele quer salvar a sua vida, Ele quer levar você para outra dimensão, né? Ele quer te colocar algo nas suas mãos, né? Ele quer fazer você entender o propósito, o chamado dele na sua vida. Jonas entendeu, sabe quando Jonas entendeu? Foi quando ele estava nas entranhas, no bucho daquele peixe, né? E aí ele foi entender, né? Por que eu não obedeci a Deus? Talvez você esteja assim, pegando um barco errado indo para Tarsis, né? Fugindo da presença de Deus, fugindo do seu chamado, não levando a palavra, não evangelizando. Mas eu quero dizer para você, não deixe chegar como Jonas, né? Ao extremo, faça aquilo que Deus lhe mandou, né? Não vá para Tarsis, vá para Nínive, pregar a palavra, vai para Nínive, atender o chamado do Senhor. É difícil, às vezes meu irmão, mas Deus, Ele está no controle. Quando Ele te chama, é porque Ele sabe que você vai suportar. Quando Ele confia algo na sua mão, você tem que entender que Jesus, Deus, Ele não chama covarde. Você não é um covarde, você é um profeta, você é um atalaia da presença de Deus, na obra de Deus. Faça aquilo que Deus quer salvar a sua família, Ele quer salvar, né, a sua casa, Ele quer salvar você, né? Faça a obra de Deus, Jesus Cristo. E mesmo assim, né, Jonas ainda era mal, era um profeta que não ouvia a voz de Deus. Ele não ouvia a voz de Deus, ele era desobediente ao Senhor. Isso Deus não quer, né, que a gente seja desobediente à palavra dele, né? Deus, ele quer que a gente seja obediente. Jonas, né, ele não tinha compaixão daquela cidade. No livro de Jonas você vai ver que depois dele pregar ali a palavra, Deus fez nascer um filho de aboboreira, e ele, né, ela nasceu e fez sombra, e depois no outro dia veio um verme e comeu, e aquela árvorezinha pereceu, e Jonas teve compaixão daquela árvorezinha, e o Senhor disse para ele assim,
E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, né? O Senhor falando para Jonas, né? Ele teve compaixão daquela planta que ele não fez nascer e nem crescer. Quem fez foi o Senhor. E o Senhor disse: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, e que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais, né? Não fuja do seu chamado, e não seja orgulhoso. Vá aonde Deus lhe mandou. Se Deus lhe mandou pregar em algum lugar, vá. Se Deus lhe mandou você dar algo, dê para o seu irmão, né? Porque o Senhor está no controle, né? Se Ele mandou, né? É porque Ele está no controle da sua vida. Não fuja do chamado de Deus. Era essa mensagem que eu queria deixar para a igreja, para nós, irmãos, aumentar nossa fé na presença de Deus. Para nós aumentar nossa fé, para nós ver que com a desobediência, né, nós não vamos a lugar nenhum, nós vamos perecer como Jonas. O Senhor não quer que nós pereçamos, Ele quer que nós cresçamos na presença de Deus, porque Ele quer levar nós a outra dimensão. Ele quer salvar nossa casa, nossa família, né? Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Não fuja para Tarsis, né? Talvez tem pessoas aí passando até mesmo mal, sofrendo pela decisão que você tomou. Não era nem necessário essas pessoas estar sofrendo, mas com a decisão que você tomou de ir para Tarsis, pessoas estão perecendo do seu lado. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã. Não tome a direção errada. Diga para o Senhor, para o Espírito Santo direcionar você. Seja direcionado pelo Espírito Santo, porque só Jesus, só Deus tem palavras de vida eterna para nós. Não deixe o chamado de Deus perecer na sua vida, porque você pode correr o risco, meu irmão, de não ser salvo. Pode correr o risco da sua família não ser salva. Pode correr o risco de alguém perecer da sua família. Não fuja da presença de Deus. Não fuja. A trombeta está para tocar, meus irmãos. E o Senhor não quer que nós venhamos perecer, que nós venhamos ficar. Ele quer que nós venhamos fazer aquilo que Ele mandou, determinou para nós. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, né, nos nossos corações nessa manhã, que nós venhamos, né, atentar ao chamado de Deus na nossa vida, que nós não venhamos ser como Jonas, né, desobediente, mas que nós venhamos ser servo obediente, servos que querem mais de Deus, que buscam mais de Deus. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Seja obediente à voz de Deus, porque o Senhor tem grandes coisas na sua vida, tem grandes coisas nas nossas vidas, né? Eu quero deixar essa palavra no nosso coração nessa manhã, e que Deus abençoe todos, que você tenha uma semana abençoada, que a sua, em nome de Jesus, a sua família venha ser abençoada, a sua família venha ser um projeto de Deus, que os seus filhos venham ser abençoados, a sua geração venha ser abençoada. Aleluia, meu Deus, a tua casa venha ser abençoada, que o Senhor não deixe faltar o alimento, que o Senhor não deixe faltar, aleluia, a paz, a alegria, o amor do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, que o Senhor não venha deixar você perecer nesse navio, mas que o Senhor venha, aleluia, que você venha entender o chamado de Deus enquanto é tempo. Não seja como Jonas, deixar chegar ao extremo, meus irmãos, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida, no seu chamado, no seu ministério. Que o Senhor Jesus venha abençoar o seu ministério, que o Senhor Jesus venha abençoar a sua casa, a sua família, que o Senhor Jesus não venha deixar você perecer, e que o Senhor Jesus venha fazer você acordar para o seu chamado. Assim eu peço para Deus nessa manhã, que nós possamos ficar em paz, meus irmãos, em nome de Jesus, meu Pai. Assim eu te agradeço, meu Pai, pela essa palavra, meu Pai.
Guarda a vida desse irmão, dessa irmã que está ouvindo, meu Pai. Não deixa nós perecer, não deixa nós perecer nesses últimos dias. Prepara a igreja, meu Pai, para subir, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Assim nós te pedimos nessa manhã e desde já nós te agradecemos. Eu quero desejar, meus irmãos, uma semana abençoada. Que o Senhor Jesus venha estar com você e que você venha estar atento ao seu chamado. Não fuja da presença de Deus, porque o Senhor tem grandes coisas para a sua vida, para o seu ministério. Em nome de Jesus, é essa palavra que eu deixo para o seu coração. Amém, irmãos?